Vamos começar. Vamos começar com uma oração. Solange! Faz oração para a gente, Solange. Faço sim, Mara. Então, muito obrigada. Pode fazer, por favor. Querido Deus que estás no céu, nesse momento, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos para falar em teu nome, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa usar o Olimpo, que ele possa transmitir para cada um de nós a tua palavra. Que nós possamos entender, por mais simples que sejamos, que o Senhor Jesus nos use para ser instrumento de fé, para podermos entender a tua palavra, Senhor Jesus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu quero cumprimentar a todos, né, que já estão conosco neste encontro. É um prazer nos encontrarmos novamente, né, para dar sequência aos nossos estudos, nossa série. E nós estamos estendendo já, nós trabalhamos em cima do tema da oração, né, vários pontos a respeito da oração, para não ficar dúvidas, né? E a respeito dos sinais da volta de Jesus, nós estamos com o mesmo procedimento, trabalhando tema por tema, para que tudo se torne claro, né? E não fiquem dúvidas nenhuma. Então, ainda hoje, o nosso assunto é sinais da volta de Jesus. Tá? Eu poderia simplesmente fazer isso tudo num estudo só, mas como nós dividimos, nós temos mais tempo para tratar do assunto, a gente coloca-se de uma forma interativa, de forma que todos possam participar, não é? E hoje vamos estudar sinais no mundo físico, econômico e astronômico. Se o tempo der, se não, vamos alongar para a próxima semana também, tá certo? Bem, já iniciamos, Eu os convido a abrir as suas Bíblias no livro do Apocalipse, tá bem? Apocalipse, lá no capítulo 6 de Apocalipse. Capítulo 6. O versículo 12. 6, versículo 12. Onde fala da abertura do sexto selo. Quiserem ler também, fique à vontade. Eu vou ler. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Obrigado, Mara. O sexto selo. Os 7 selos do Apocalipse, que nós encontramos aqui neste capítulo, né? No capítulo 6, vai até o sexto selo. O sétimo, ele tem essa abertura lá no capítulo 8 do Apocalipse. Os selos, eles estão relacionados também a partes da história desde Cristo para cá, desde o ano 31 para cá, da morte de Cristo, com o estabelecimento da igreja cristã. Então, são fases, 7 fases, 6 fases que a igreja passaria, e a 7ª fase terminaria, então, o sofrimento, porque Cristo vem. Então, a abertura do 7º selo é o acontecimento da volta de Jesus. Então, como não dá para tratar dos 5 selos anteriores, que são coisas que ocorreram ao longo da história do ano 31 para cá, estamos aqui na abertura do 6º selo. O 6º corresponde ao período que nós estamos vivendo. Então, essa série de estudos da Bíblia a respeito dos sinais da volta de Jesus, eles servem para nos situar no tempo, na linha do tempo, para sabermos em que parte da história nós nos encontramos e compreendermos, assim, o quão próximos estamos da volta do Senhor Jesus. Então, estamos vivendo no período do 6º selo. E o 6º selo, ele deu início quando? Quando marcou um grande terremoto, como diz o verso 12, capítulo 6, verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Em sequência, este grande terremoto diz que o sol se torna negro como saco de crina, como saco de carvão, né? E a lua toda como sangue. Então, são acontecimentos sucessivos na linha do tempo que apontam para a ocasião que nós estamos vivendo, que é as vésperas da volta do Senhor Jesus. Que terremoto que é este que marca o 6º período da história do cristianismo para cá, para nos situarmos no tempo? Olha, se nós formos recorrer à história, eu até posso sugerir que consultem a Enciclopédia Britânica, tá? E também o Dicionário de Webster.
Até na lição que eu vou enviar para a Mara hoje, para poder compartilhar, tá, com vocês, está lá algumas referências, inclusive um link, tá, para que vocês possam entrar na internet e ver um artigo que fizeram sobre isto, sobre um terremoto que marca essa abertura do sexto selo, que é o terremoto que ocorreu no dia 1º de novembro de 1755. Então, o tempo do fim começa a partir desse período, com esse grande terremoto de 1755, tá? O qual ocorreu em Lisboa, em Portugal. Tá? A história conta que esse terremoto ele resultou quase que na destruição completa, tá, da cidade de Lisboa. Algumas áreas foram super afetadas. Era um dia de uma festa religiosa. As pessoas estavam nos templos, comemorando, né, com a sua devoção, adorando. E as casas, os que não estavam nos templos, nas igrejas, estavam nas suas casas, com velas acesas, né, um sistema de adoração. E houve, então, um terremoto, e esse terremoto ele fez com que produzisse um grande tsunami. Esse tsunami invadiu a cidade de Lisboa e matou 70.000 pessoas. É um número aproximadamente de mortos naquela ocasião. E na ida do mar, na sua volta, né, muitas casas onde tinham muitas velas acesas, essas velas acabaram incendiando alguns lugares, morreu muita gente, houve muitos incêndios e muita morte. Até alguns estudiosos da história e tudo dizem que alguns historiadores chamam esse período desse terremoto que ocorreu ali, diz que foi um dos sismos mais mortíferos da história, tá? Eles chamam de a pré-história da Europa moderna. Diz que aquele terremoto ele atingiu em torno de 7,5 a 9,5 na escala Richter, tá? E você pode encontrar essas referências no dicionário de Webster, principalmente nele. Vai na internet, vai no Google. Pega essa data lá, tá? 1º de novembro de 1755, para ver os acontecimentos deste dia. E você vai ver lá o terremoto de Lisboa. Tá? Inclusive, como eu já disse, na lição que eu vou estar enviando, tem lá um linkzinho, tá? Que você pode entrar e ver o trabalho que fizeram para mostrar como foi esse terremoto. É algo incrível. Cumprimento de uma profecia. Então, quando olhamos assim os sinais da volta de Jesus, nós ficamos esperando muitos sinais para o futuro. Mas os grandes sinais já ficaram, eles já passaram. Tá? A gente percebe que isso foi em 1755, no século XVIII. Nós estamos no século XXI. Então, nós estamos mais perto da volta de Jesus do que a gente tem imaginado. Não é verdade? Então, esse é um dos grandes sinais que estão aí. Dentro do mesmo capítulo de Apocalipse 6, o versículo 12, nós vemos o sinal no sol, o sol escurecendo, o sinal na lua, né? E o próprio Jesus, ele afirmou isto. Ele fala aí no livro de Evangelho de Lucas, Lucas registrou isso, Lucas capítulo 21, versículo 26. Lucas 21, verso 26. e 26. A Laurinha vai ler o link. Por favor, Laurinha. 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha, Jesus disse que as pessoas iam estar com seu emocional super abalado, desmaiando de terror, amedrontadas, aterrorizadas por coisas que ocorreriam no mundo. E uma dessas coisas, eu falo assim, pois os poderes dos céus serão abalados. Os poderes dos céus se referem aos astros aqui, o sol, a lua, as estrelas. E o versículo 25, Jesus ele especifica isto. Olha no versículo 25 do mesmo capítulo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E ainda menciona, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Mas vamos ver sinais no sol, na lua e nas estrelas, e nós lemos isso agora mesmo em Apocalipse 6, versículo 12.
né? Até o versículo 13 de Apocalipse 6 pode ser lido também. São sinais que Jesus mencionou, e depois estas revelações foram dadas para João lá em Patmos, né? Ele agora registrou também esses sinais no mundo físico: Sol, Lua, estrelas. Primeiro grande terremoto, com a abertura do sexto selo. E na sequência do período do sexto selo, o qual nós estamos vivendo, certo? Então, o Sol escureceria e a Lua, então, também ficaria num aspecto de sangue. Onde refletisse sua luz, o seu brilho, seria como se uma cor de sangue. Tá? Bom, esses sinais, eles se cumpriram também. Ao ler também, ao lermos, vemos a data, que pode ser recorrido ao dicionário de Webster, tá? Lá no dia 19 de maio de 1780. Viu? 19 de maio de 1780. Isso 25 anos depois do terremoto de Lisboa. Dia 19 de maio, diz que certa parte, tem alguns documentos que até eu gosto de ler na íntegra, para a gente não perder a informação, tá? Mas nesta data aconteceu um fenômeno que assustou os moradores da Nova Inglaterra. É uma região que abrange 6 estados norte-americanos. Tá? Diz que o sol sumiu quase que de repente e tudo apagou. O meio-dia transformou-se em meia-noite. Isso não foi um resultado de um eclipse. Porque se fosse um eclipse pela posição dos astros, algum tempo depois, a luz do sol voltaria, né, a brilhar. Mas o dia ficou todo escuro, o sol não apareceu mais naquele dia. O que se via é o reflexo da lua, todo vermelho, toda vermelha. Isso aconteceu numa terça-feira, o escurecimento do sol, essa data 19 de maio, uma terça-feira, e o reflexo da lua ficou até na quinta-feira tudo vermelho, como se fosse sangue. Tá? 19 de maio, esses documentos, mais uma vez eu vou colocar dicionário de Webster. Okay? E Jesus, ele profetizou a respeito disso, né? E o profeta Joel também, alguns séculos antes de Cristo, ele tinha dito isso, que esses sinais no sol, nas estrelas, na lua, iriam anteceder, ou seriam prévios à volta do Senhor Jesus. Joel capítulo 2, versículo 31. Joel 2 e 31. Se alguém quiser ler para nós. Eu vou ler, Olinto. Sim. Oséias 2. É Joel. Ah, é Joel. Isso. Ah, tá. Joel 2. E 31. Uhum. 31. Deixa eu ler. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha, Joel também tinha profetizado. O Espírito Santo revelou isto a ele, que antes que Cristo viesse, haveriam esses sinais nos astros. E como podemos ver, não é? Esses grandes sinais, eles já ficaram na história. Não é? O terremoto em 1755, né? O sol escurecendo e a lua com aspecto de sangue em 1780, 25 anos depois do terremoto. Né? Mas a Bíblia fala em Lucas 21 e 25 que haveria também sinais nas estrelas. Nós lemos isso, mas vamos voltar lá. Lucas 21 e 25. Haverá sinais no sol, na lua e onde mais? Nas estrelas. Estrelas. Agora consultem, por favor, Apocalipse 6, verso 13. 6 e 13. Para vermos os sinais nas estrelas. 6 e 13 de Apocalipse. Nós lemos o versículo 12, aquela hora, que fala sobre ali o terremoto, o sol tornando-se negro, a lua como sangue, mas o 13 diz: as estrelas do céu caíram pela terra. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Viu? Em Mateus, e nós somos também Mateus 24, o versículo 29. O evangelista Mateus registra aqui o capítulo 24, o verso 29.
Vamos deixar a Sofia ler, Olinto? Por favor. Mateus 24, 29, Sofia. Tá bom. Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Obrigado, Sofia. Então, nós estamos vendo agora, focando, pontuando agora os sinais nas estrelas, que já falamos do terremoto, do escurecimento do sol, da lua como sangue, e agora as estrelas. Estrelas ser lançadas como um vento forte lança os figos verdes de uma figueira. E agora diz aqui que as estrelas cairiam do firmamento. Sinais aí no mundo físico, né? Estamos vendo um pouquinho dentro da parte da astronomia também, as estrelas caindo. Olha, um professor, chama Denilson Holmstein, ele é dos Estados Unidos, né? Ele de uma universidade, a Universidade de Yale, ele escreveu o seguinte: ora, para formar uma ideia do fenômeno, ele disse que havia uma constante sucessão de bolas de fogo semelhante a foguetes irradiando em todas as direções a partir de um ponto no céu. Esse professor, ele ficou intrigado porque para ele tinha um ponto fixo no céu que dali saía vários meteoros, várias estrelas ali, de um ponto fixo no céu. Tá? Ele escreve mais: houve meteoros de vários tamanhos e graus de esplendor, alguns simples pontos, mas outros eram maiores e mais brilhantes do que Júpiter ou Vênus. E vocês vão receber o estudo com todas as fontes históricas, tá? Para vocês conferirem, tá? Diz que essa chuva de meteoros deixou uma profunda impressão no inconsciente do cidadão, no inconsciente coletivo americano, né? Então, de acordo até com documentos da época, com jornais da época, que quase toda a população dos Estados Unidos viu esse espetáculo. E a comunidade científica da época, ela foi sacudida também. Eles não conseguiram explicar isso. Então, é algo não previsto por nenhuma base científica do conceito humano de ciências, mas Deus ele tinha colocado na Bíblia, através dos seus profetas, vai haver sinais também nas estrelas. Isso como uma evidência, né, do tempo que nós estamos aproximando da ocasião da volta do Senhor Jesus. Tá? Interessante que a palavra de Deus ela dá outros sinais também. Aí em Lucas 21, quando lemos o 25 e o 26 juntos, nós consideramos os separados, né? Para analisar alguns pontos aqui. Mas em Lucas 21, o capítulo 25 e 26, é possível termos uma visão mais ampla aqui para entendermos esses sinais. Lucas 21, o 25 e 26, haverá sinais no sol. Então, quando você ler esse texto, sua mente já vai voltar para aquele período de 1780. Na lua e nas estrelas. E sobre a terra, angústia entre as nações. Mas quando ocorreu, então, esse sinal nas estrelas? Tá? Então, nós temos uma data na história, tá? Dia 13 de novembro de 1833. Isso já no século XIX. Para ver que Deus vem dando sinais. Ao estudarmos todos os selos do Apocalipse, nós vamos encontrar vários sinais ao longo da história, desde o ano 31. Nós estamos trabalhando a partir do 6º século, que é o nosso período agora. Tá? Então, vimos pela Bíblia o terremoto de Lisboa. E olha, esse terremoto de Lisboa, inclusive, nesse período, houve um grande tsunami no Brasil. Ele refletiu aqui. Tá? E o link que eu vou enviar do vídeo, você vai comprovar isso. Ok? Então, já vimos também que são sinais do 6º selo para cá. Mas os versos 25 e 26 de Lucas 21, nós vemos haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra, angústia entre as nações. As nações estariam angustiadas. Né? E diz a Bíblia, em perplexidade, perplexas, temerosas, assustadas. Com o quê? Por causa do bramido do mar e das ondas. E o 26 já lemos, né?
Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, após isto, diz o verso 27, é que se vai ver Jesus voltando. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Mas que as pessoas estariam angustiadas e perplexas por causa do bramido do mar e das ondas. Queridos, esses são sinais para agora. Sinais para o século XXI. O bramido das ondas. Né? Nós podemos ver, em 2004, dia 29 de dezembro de 2004, né? Aquele tsunami na Indonésia, onde tem um registro de em torno de 300 mil vítimas, né? Na Tailândia, na Índia, Bangladesh, Sri Lanka, África, e foi terrível. E Jesus disse que haveria angústia entre as nações por causa do bramido do mar, das ondas. E com uma certa curiosidade em aspectos bíblicos, como eu ensino Bíblia, eu fui procurar nos noticiários da época o que eles tratavam, de que forma que estavam colocando a notícia desse tsunami lá na Indonésia. Interessante, eu achei um destaque ali no Correio, pela internet, Correio da Manhã, tá? De 29 de dezembro de 2004, onde fala a respeito desse tsunami. Eles noticiaram com as seguintes palavras, observem bem, olha como foi a notícia. Angústia. 59.186 mortos já estão confirmados. Indonésia é o país mais atingido. Tailândia admite atrasos nos avisos do tsunami. Com o que abriu o noticiário? Angústia. Será que é por acaso? Será que é mera coincidência? Jesus disse que as nações estariam angustiadas. Depois ocorre aquele tsunami, né? No Japão, dia 11 de março de 2001. E eu, como já tinha conferido os noticiários de 2004, então em 2011 eu fui ver também, tá? Eu encontrei também na internet www.japaoemfoco.com, onde estava falando a respeito da notícia. Olha a linguagem que foi colocada. Cerca de 250 mil brasileiros moram no Japão e ainda não se tem notícia de brasileiros mortos. A angústia dos familiares de decazeques que moram no Brasil e que possuem familiares no Japão é grande. Angústia, angústia. E Jesus disse que as nações estariam angustiadas e perplexas por causa do bramido do mar e das ondas. Agora, tsunamis se tornaram comuns. Esses dias já tivemos uma parte do mundo aí, não é? Os sinais estão acontecendo, sinais para o século XXI, em que você está acompanhando. Nenhum de nós, né, vivemos num período de acompanhar o terremoto de Lisboa. Nós temos documentários hoje, né, de ver o escurecimento do sol, a lua com reflexo de sangue. Nós acompanhamos isso, a queda de estrelas, mas o mar sendo agitado com grandes tsunamis. É a nossa geração que está enxergando isso. E tudo isso faz parte do período do sexto selo. Lembrando que o sétimo selo ele se abre quando Jesus voltar. Está em Apocalipse, ao capítulo 18, versículo 1. Estamos vivendo no período aí deste sexto selo, certo? E muitas coisas estão acontecendo como sinais da volta do Senhor Jesus. Mas algo que eu quero considerar com vocês é um texto que foi lido agora. Mas uma palavrinha lá. Nós lemos Mateus 24, verso 29, não foi? Mateus 24, verso 29, para que estes sinais eles deveriam ocorrer após algo na terra. Tá? 24, versículo 29, onde lendo: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados.
Então, esses sinais deveriam acontecer num tempo profético. Então, não é qualquer eclipse, qualquer lua de sangue que aparece hoje. Nós vemos até comentaristas, pastores na internet, quando tem um eclipse, falam, olha, a lua de sangue é sinal da volta de Jesus. Tal. Não, essas eclipses, elas são previstas pela ciência. De forma, se a gente pega um calendário, lá tem uma data de quando vai dar um eclipse, existe uma previsão científica, né? Mas aquela que ocorreu naquele período não havia previsão. Isso deixa cientistas, né, astrônomos, todos intrigados, porque eles não conseguem explicar. Explicar um período que o sol se apaga e fica o dia todo escuro, a lua refletindo sangue, né? Por 5 horas seguidas, saindo de um ponto fixo no céu, milhares de meteoritos por 5 horas seguidas. Então, isso intriga a ciência. Eles não têm uma resposta para isso, tá? Então, não são coisas previsíveis, tá? E por isso que a Bíblia fala que esses sinais, este é um marco histórico. Eles deveriam ocorrer após o período de uma grande tribulação, né? Não foi o que lemos aí em Mateus, o capítulo 24, o versículo 29? Não foi isso que nós lemos? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. De que tribulação Jesus está falando aqui? Para referir o início desses sinais do sexto selo. Olha, você pode abrir agora a sua Bíblia em Daniel, tá? Lá no livro de Daniel, lá no capítulo 7, no versículo 25. Eu vou entrar um pouquinho na história com você. Daniel 7, versículo 25. Vou ler, Olinto. Daniel Sim. 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha, é interessante. O profeta Daniel, aqui no capítulo 7 de seu livro, tá? Esse aqui foi escrito aproximadamente 533 anos antes de Cristo, tá? Que corresponde ao calendário judaico entre o ano 3209 e 3210. Então, Daniel viveu nesse período aqui, tá? De quase 6 séculos antes de Cristo, e Deus mostrou o futuro para Daniel. E no capítulo 7 de Daniel, ele vê aqui 4 grandes animais. Se você ler o versículo 3, fala assim, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O versículo 4, ele mostra a semelhança de um animal que parecia um leão. Se você pega o versículo 5, continue olhando, eis aqui o segundo animal semelhante a um urso. Então, nós conhecemos, um urso, um leão, né? São animais que fazem parte da fauna deste mundo. O versículo 6, depois dessas coisas, continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo. Mas o versículo 7, ele fala assim, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. De fato, a característica deste animal, nós encontramos um animal com dentes de ferro, né? Então, nota que Deus mostra para Daniel 4 grandes animais. Estes animais, eles representam reinos, nações na terra. Se você ler o versículo 23, 7 e 23, dizem, então ele me disse, o 4º animal será o quê? Um 4º reino. 4º né? reino. Um 4º reino na terra, o qual será um reino diferente, o qual será diferente dos outros, de todos os reinos, e devorará a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. Então, nota-se que o profeta, Deus mostra ao profeta que haveria um reino na terra com aparência de fera destruidora, que destrói tudo. Tá? E esse reino é como entra o versículo 25 agora. Até o versículo 24, fala dos 10 chifres, que são 10 reis, ou 10 fases de governo, né? período de governo nesse reino. Diz que o versículo 25 fala que este reino
ele ia proferir palavras contra o Altíssimo. Seria um reino, uma nação na terra que não é a favor de Deus. O Altíssimo, é claro, aqui é Deus. Se é contra mesmo. O inimigo de Deus. Esse reino, ele magoaria os santos do Altíssimo. Magoar, nós entendemos que é causar tristeza, dificultar a vida, gerar uma certa angústia para os outros, né? Muitas vezes nós magoamos as pessoas, nós somos magoadas, né? Por alguma afronta, algum desrespeito, não é verdade? Então, esse reino magoaria os santos do Altíssimo. Quem são os santos que esta nação na terra ia magoar? Porque estamos tratando disto, tá? É para entender os sinais. Porque esta nação, esse reino, é que causaria uma grande tribulação na terra, que quando terminasse o período dessa tribulação, é que viriam os sinais. Mas vamos ver que reino que é este. Então, essa nação causaria uma grande angústia para os santos. Olha, queridos, quando Deus fala de santos aqui, a palavra santo traz o sentido de separado, tá? Quando nós separamos nossa vida dos padrões do mundo, dos valores do mundo, e olhamos para valores mais altos, mais sublimes, mais nobres, queremos algo melhor, gostamos daquilo que é justo, não é? A gente não compactua com a mentira, com o erro, com a desonestidade, queremos algo melhor. Nós estamos nos separando. E o reino que Cristo oferece aqui é um reino, um padrão moral elevado, né? Que representa o próprio caráter de Deus. É um reino do bem, do certo. Então, se eu tomo uma posição ao lado de Deus, eu estou entrando num processo de santificação. Estou me separando das coisas do mundo. E a Bíblia define os santos, que esse poder magoaria. Se você ler Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, 14 e 12 de Apocalipse, aqui está uma definição de santos, ok? 14 e 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Como é que o texto completa? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então voltando para Daniel 7:25, um poder viria contra Deus. Ele ia dificultar a vida dos santos, daqueles que querem obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, este poder na terra, um poder político na terra, que fundiu com a religião na terra, ele viria dificultar a tua e a minha vida para servir a Deus. E para isso ele faria mudanças em coisas, nos tempos e na lei. E em Daniel 7:25 diz que o mundo estaria sob o controle desse poder político-religioso por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse tempo, 2 tempos, vai fazer parte de nossas lições. Não vou tratar dele hoje aqui, tá bom? Mas está na sequência. Nós entendemos que é um período de domínio de um poder político e religioso na Terra. Então, quando Jesus disse que no final da grande tribulação aconteceriam sinais, nós encontramos na história um poder que ele imperou aqui na Terra por 1260 anos. Foi quando a religião se pactuou com o Estado. Vou dar algumas bases, tá bom? O tempo não vai permitir que a gente alongue muito esse tema aqui. Mas o que aconteceu? Nós estudamos sobre o Império Romano, né? O Império Romano, ele cresceu muito, ele era muito forte. Ele cresceu tanto, se estendeu em termos de território, que um governante, um imperador, não conseguia governar sozinho, tá? Então, Roma passou a ter 2 sedes de governo. Uma sede na Itália, no antigo Império Romano, né, ocidental, lá governava o imperador, e um outro imperador, a partir do ano 306 de nossa era, ele passou a governar a outra parte do império, lá na cidade de Bizâncio, na antiga Grécia. E quando Constantino ele foi ser imperador lá, ele rebatizou a cidade com o nome dele, tornou a cidade de Constantinopla, pertencia à antiga Grécia. Hoje essa mesma cidade se chama Istambul, que já pertence hoje à Turquia. Tivemos mudança de geografia, né, no mundo, né, dos países. Mas nota-se que nesse período 2 imperadores, um na Itália e outro lá em Constantinopla. E após Constantino teve outros imperadores, mas quando foi no período de 476 de nossa era,
o Império Romano no Ocidente, ele caiu, porque era um império opressivo. O governo era opressivo. E todos os países que compõem hoje a Europa Ocidental, como Inglaterra, Espanha, Portugal, esses países, eles eram estados de Roma Ocidental. Eles não tinham uma independência de governo, tá? Os seus tributos, os seus impostos eram tudo para a sede, para a Itália, para o imperador. Só que esses países chegaram a um ponto de tanta opressão que eles se revoltaram e lutaram por sua independência. E Roma Ocidental, como sede, como domínio, né, ela caiu no ano 476 de nossa era. E esses estados, antes estados romanos, tornaram-se a Europa Ocidental de hoje, que cada país tem a sua forma de governo, tem o seu governo. Tá? Mas os políticos da época, que estavam com sede da Europa Ocidental, boa parte deles fugiram para a antiga Grécia, lá para Constantinopla. E o Império Oriental, que era a antiga Grécia, ele cresceu, ele se fortaleceu. E o plano, então, de um imperador chamado Justiniano era reconquistar todo o domínio que foi perdido do primeiro império, da primeira parte do império, que era o Império Ocidental, com sede na Itália. Então, esse imperador, inclusive a história mostra que ele não era muito querido pelos romanos, porque ele, com os desejos de reconquistar o território perdido, né, o governo perdido, ele chegava, inclusive, a recrutar meninos para o seu exército. E muitos desses meninos não voltavam das batalhas. E os pais, então, eram descontentes com ele. Mas esse imperador tinha esposa que era muito religiosa, Teodora. E Teodora, ela saía da Grécia, lá de Constantinopla, ela vinha para a Itália, atravessava um braço do mar para assistir aos cultos religiosos na Itália. Um bispo, o bispo chamava Virgílio II. Ela gostava demais deste bispo, do Virgílio II. Mas ela conseguiu ver nesse bispo uma inteligência acima da média. Ela percebeu que ele era mais estrategista em termos de governar do que um religioso. E como o Império Romano, agora oriental, não estava sendo bem aceito devido àquele imperador, o marido dela, ela fez tudo para unir os dois, o bispo, que era carismático, e o imperador, porque a igreja ainda estava fora da política. Então, os líderes religiosos, que eram os bispos, eles eram respeitados. Então, em toda a Europa tinha um bispo, tá? Mas esse bispo da Itália foi bispo em que Teodora falou assim: eu preciso uni-lo ao meu marido. Ela fez tentativa por 5 anos, até que a oferta para o bispo foi muito grande. Diz que ele se assentaria no trono junto com o imperador Justiniano. E dali para frente iam se estabelecer uma nova ordem de governo, um governo onde havia uma união da religião e do Estado. Acho que a profecia fala que esse reino, que é o Império Romano, tá? Que os 4 reinos representados por animais aí, cada animal representa um reino, tá? A gente vê o leão representando a Babilônia, né? A gente vê um urso ali representando a Medo-Pérsia, a gente vê um leopardo representando a Grécia, que são impérios dominantes na história de maneira sucessiva. E depois vem aquele animal terrível, com dente de ferro, que destrói tudo, que é o Império Romano. A gente pode ver a força de Roma, que foi no período romano que Cristo foi crucificado, que a igreja foi perseguida de uma forma terrível, que os apóstolos foram assassinados, que é um império com dente de ferro que pisava e esmiuçava e devorava. Tá? Então, esse império romano, então, a partir do ano 533 de nossa era, houve uma aliança entre a igreja, tá, com o império. 533. Mas como Roma ainda estava em guerra com alguns povos, tá, essa aliança só pôde vir a ser ratificada no ano 538 de nossa era. 538. Aliança entre o bispo Virgílio II e o imperador Justiniano. E o tempo foi passando, né? Morria religioso, morria o imperador, outros iam sucedendo ao trono, mas a aliança perdurou por 1260 anos. Do ano 538 de nossa era até o ano de 1798 de nossa era. Em 1798 foi que Napoleão Bonaparte, ele desejoso de unificar o Império Romano sob o comando da França, ele viu que o poder religioso tinha muita força, que o poder religioso estava acima do poder político, onde líderes religiosos
colocavam reis e destituíam reis, tinha muito poder. Napoleão achou por bem colocar um fim nisto, né? Então, ele deu um basta aos poderes da igreja. E a história comprova isto, que um líder máximo da igreja, tá? Papa Pio VI, ele foi levado para a cadeia pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. Então, a igreja, nesse período, ela comandava exércitos e, durante 1260 anos, né, cometeu muita injustiça. Isso é histórico, isso não faz parte de uma doutrina de igreja que se ensina isso. É só entrar na história, né? É só vermos lá o período da Inquisição, quanta gente foi morta, a partir de 1183 até 1776. Diz que o período pior, né, foi até 1776. Aí parece que apazigua um pouquinho, acalma um pouquinho a perseguição de quem não concordasse com o Estado religioso, tá? Religião e Estado. Então, todos que confrontassem, que não aceitassem, entravam para a fila de morte. Em 1776, aquilo deu uma pausa da grande perseguição, tá? 1776. Então, esses sinais, eles deveriam ocorrer. Então, primeiro acontece, antes desse período, aquele terremoto. Mas os sinais no Sol e na Lua, ou seja, 1776, 1780, o Sol escurece. A Lua parece como sangue. Depois vão os sinais das estrelas, percebe? Então, a gente fala assim, que esses sinais, de acordo com Mateus 24, versículo 29, ocorreriam no fim da tribulação. Esse período tribulacional encerrou em 1776. Foi um período grande, né, que levou até 1798, tá? Mas até 1776 apaziguou a grande perseguição, onde as pessoas puderam ter um pouco mais de liberdade e de expressar a sua fé, porque já estava acontecendo, desde o século XV, já uma renovação religiosa, né? Os reformadores, uma reforma religiosa. Então, dá muitos detalhes de história. Se eu for entrar aqui, isso tudo só fica na história, tá? Mas estamos vendo aqui que, depois de uma grande tribulação, que Jesus disse que aconteceria, os sinais aconteceriam prévios à sua volta. Então, nós estamos mais perto da volta do Senhor Jesus do que a gente pode imaginar. Ok? Bom, vamos ver um pouquinho de sinais no mundo social. Vamos ver aqui no livro de Tiago, o quadro social do mundo. Tiago, capítulo 5, versículo 1. Cinco e 1 de Tiago. Vou ler, Olinto. Por favor. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Olha, profecias relacionadas a pessoas e países ricos. Olha, ser rico, né? Tem muita gente rica, bilionários. Mas nós temos, né, em torno de 200 pessoas arquibilionárias no mundo. E tem muitas pessoas milionárias, bilionários e ricos, né? Mas diz a Bíblia que viriam calamidades ou desventuras, né? Ou infortúnios sobre pessoas e países ricos. Hoje é muito bom a pessoa ter os recursos para viver dignamente, cumprir com seus compromissos, mas quem tem muito dinheiro não tem paz, não é? A pessoa fica apreensiva, ela tem que ter guarda-costas, andar de carro blindado, preocupa-se com os filhos nas escolas, na faculdade, medo de um hacker invadir a sua conta, não é? Medo de ficar pobre, de ao fazer uma aplicação, um investimento e as coisas não der certo. Então, a pessoa que tem muito e muito dinheiro, ela tem medo de perder tudo, ela não tem paz. Mas nós olhamos para países ricos, né? A gente vê, por exemplo, países como os Estados Unidos, a França, a Alemanha, o Japão, né? E parece que muitas calamidades estão mais voltadas para essas regiões, não é? Olha os Estados Unidos, por exemplo, é furacão, tudo que não presta acontece ali, né? É terrorismo. Então diz que viriam calamidades sobre pessoas e países ricos. Cumprimento profético. Né? Ao lermos Tiago 5, versículo 2, a Bíblia vem dizendo que teriam muitas pessoas com riquezas mal adquiridas. Como é que está o versículo 2, Joana?
As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. Olha, o Brasil sabe muito bem disso, né? Infelizmente, aqui é um lugar onde tem muita corrupção, dinheiro mal ganho, é dinheiro em mala, é dinheiro em cueca, é desvio de dinheiro, né? Nós estamos vendo isso aqui, dinheiro mal adquirido, riquezas corruptas. Diz que as vestes comidas de traças, vestimentas na Bíblia é símbolo de caráter. As pessoas não teriam caráter, um caráter ilibado. As pessoas mentiriam descaradamente. Gente ímpia, má, passariam por pessoas boazinhas. E como traças, corroem tudo. Não há nenhuma riqueza, nenhum dinheiro que é suficiente para muita gente. Eles querem mais e mais e mais, e passa por cima dos outros, humilha, né, destrói a vida de outros, mas querem mais. São traças corroendo. E com riqueza mal adquirida, estamos vendo isto no mundo, está se cumprindo. Se nós lemos o versículo 3, Tiago 5, versículo 3. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. O vosso ouro e a vossa prata sendo consumido por ferrugem. Olha, isso é uma linguagem figurada. Ouro e prata são metais nobres. Eles não pegam ferrugem. Ferrugem não os consome. Então, quando Jesus disse isso, ele estava se referindo ao dinheiro. O dinheiro seria consumido, ou seja, perderia o valor. Jesus está falando de inflação, desvalorização da moeda. Nós estamos enfrentando isso. É uma crise que o mundo está enfrentando, essa crise pandêmica, né? Ela contribuiu para quebrar muitas economias, mas tem países que estão em pior estado do que o Brasil. Tudo aqui está alto, tudo está subindo, mas ainda tem produtos para se comprar. Tem países que nem isso têm. Na é verdade, cumprimento de profecia, dinheiro perdendo valor. Estamos vivendo isto, né? Quando nós lemos o versículo 4 também, a gente vê o conflito entre o capital e o trabalho. Olha aí, Tiago 5, versículo 4. Tiago 5:4, Laurinha vai ler. Minto. 4. Isso. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, Está está clamando, e vós clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha o salário dos trabalhadores, né? Que estão trabalhando nos campos, na vida, em toda atividade, e está sendo retido, clamando. A gente vê hoje que está muito difícil das pessoas assalariadas, né? E dá-se graças a Deus, e hoje quem tem uma profissão que pode ser independente, mas aqueles que dependem de um emprego, olha o desemprego que está, né? E nem toda pessoa está preparada hoje para enfrentar um problema de um desemprego. Olha que as finanças hoje, que uma pessoa ganha, tem famílias que ganham pouco, talvez não se prepararam para isso, né? Mas às vezes não tem uma casa própria, aquilo que ganha mal dá para alimentação, para custear saúde, roupa, educação, né? E tem pessoas que lutam, e a Bíblia fala que essa diferença aí, né? Essa questão social e que não agrada a Deus e não satisfaz a necessidade das pessoas, Deus está olhando os clamores, a angústia de cada pessoa que passa por problemas difíceis aqui. Deus está olhando isso. A Bíblia está falando de uma má distribuição de renda. Está aplicando ao campo político hoje. É o que nós vemos, está acontecendo isso no mundo todo. São sinais para os nossos dias. Estamos acompanhando esses sinais. E até o versículo 5 diz que tem muita gente, 5 e 6, tendes vivido regaladamente, ou seja, confortavelmente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dias de matança, tendes condenado e matado os justos sem que ele vos faça resistência. Então, tem muita gente comum
quase pouca gente com muito e muita gente com quase nada. Então, hoje, o capital forte está na mão de poucas pessoas. Né? Nós entendemos que as 200 pessoas mais ricas da Terra, se elas dessem 1% de seus lucros para resolver os problemas sociais, né, o mundo andaria de uma forma muito mais tranquila e sem sofrimento que se vê. Então, tem muita riqueza concentrada na mão de poucos, e uma maioria em dificuldades, em cumprimento da palavra de Deus. Pessoas vividas nos prazeres, regaladamente, condenado e matado o justo, e não tem como as pessoas resistirem, enfrentar situações como essa. É o quadro social do mundo. Um livro tão antigo, mostrando como seria esses últimos tempos. Né? Bem, queridos, esse estudo eu creio que nós vamos ter que deixar parte dele para a próxima semana, e na próxima semana terminar e iniciar um outro, tá bom? E a semana que vem nós vamos ver a respeito, até a Bíblia fala sobre os males desses tempos, né? Há o livro de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, mas nós vamos dividir o tema, tá ok? Aí 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ao fazermos uma leitura texto por texto, versículo por versículo aqui, olha o versículo 1, 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, como é que os tempos seriam? Difíceis, não é? Não é o que está aí na Bíblia? Sabe, porém, isso, nos últimos dias, sobrevirão 2 Timóteo 3. De 1 a 5. O versículo 1 agora. Sim, ok. Como é que os tempos seriam? Difíceis, Deus é trabalhosos, não é? Olha, esses tempos tão fáceis, olha, nós temos tecnologia, nós temos a ciência super avançada, mas, na realidade, isso facilita em certas partes, mas torna-se uma vida muito competitiva. Nós vivemos num período agora que houve uma época em que, se você estudasse, tivesse uma faculdade, uma formação acadêmica, você estava seguro. Você fala, eu formei, daqui para frente eu vou ter uma vida estável, uma vida segura, economicamente segura. Hoje não é assim. Até que a pessoa se firme naquilo que ela se preparou, até que ela ganhe um espaço no mercado, é uma luta muito grande. E tem aqueles que iniciam uma jornada de estudo e não terminam enquanto vivem. Tem que estar fazendo uma reciclagem para estar acompanhando a evolução do mercado para não ser atropelado. É tempos difíceis. Está fácil hoje educar filhos. A gente apresenta a educação para os filhos em casa, lá fora eles aprendem outra formação. Né? Então, não está fácil. Tempos difíceis. Nós temos instabilidade hoje na questão da segurança, da saúde, né? Em todos os aspectos, nós não temos segurança. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. E como é que as pessoas seriam? Né? O versículo 2 fala, pois os homens serão egoístas. As pessoas estariam olhando apenas para o próprio umbigo, dane-se o outro. Desde que ela esteja bem, e seja com seus problemas solucionados, né? O outro que dane-se, né? Então, as pessoas seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, né? Cheios de si, né? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem respeito, desafeiçoados. A gente vê se cumprindo hoje em famílias. Pessoas que vivem sob o mesmo teto, não conversam, não se falam, não têm afeição pelo outro. Né? Implacáveis, pessoas vingativas, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados e mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Convida alguém para um estudo como esse ou convida para um churrasquinho para ver porque a maioria vai. Está aí, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E o versículo 5 diz que muitos teriam apenas uma aparência de vida religiosa, tendo forma de piedade, aparência de vida religiosa, negando-lhe, entretanto, o poder. Pessoas que a gente não vê o poder transformador de vida, o poder de Deus que transforma a vida. Ela professa uma fé, mas continua com os costumes de alguém que não conhece Deus. Né? São pessoas vingativas, pessoas odiosas, pessoas que falam mal do outro, que tramam males para o outro, percebeu? Então, pode até professar uma religião, mas o poder transformador de Deus não é visto na vida dessas pessoas.
Estão aqui sinais desses dias, sinais que nós estamos vendo, vivendo. Queridos, estamos mais próximos da vinda de Jesus do que a gente imagina. Mais próximos. Né? Agora, Jesus ele está dando um tempinho ainda, mas nós estamos vivendo agora um tempo de graça. Lembra no período do dilúvio? Deus deu um tempo de graça para aquela geração de 120 anos. Agora, começa a contar, desde 1755 para cá, até agora. Quanto tempo já passou? Não é? O tempo de graça para nós está muito maior. Deus está dando tempo para nós fazermos mudanças, nós refletirmos nossa vida e colocarmos nossa vida no altar. Né? Agora, Jesus não veio ainda, né? Tem alguns sinais para cumprir, mas ele não veio ainda porque ele quer dar a oportunidade da gente dar um ajuste na vida. Tá? Até aqui em 2 Pedro 3, o versículo 9, 3 e 9, fala assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Às vezes as pessoas falam, mas o pessoal que Jesus vem, não vem nunca. Olha, tem uns sinais que estão se cumprindo, vamos ver mais alguns sinais da próxima semana, mas Deus não está retardando essa promessa dele, como alguns estão pensando, né? Mas, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, que ninguém morra, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que a gente faça uma análise da vida da gente. Deus quer que a gente faça uma análise. Sabe? Hoje a gente vê que o mundo estão fazendo planos. Eu estava acompanhando, por exemplo, a FIFA. Eles têm planos para o esporte no mundo até o ano 2059. Entre jogos de verão, jogos de inverno, Olimpíadas e tudo. Eu estava vendo uns comentários sobre economistas, eles dizendo que eles têm plano para as economias das grandes instituições, das grandes corporações, até o ano 2100. Alguns economistas estavam avaliando a situação do Brasil nesta pandemia agora, e pela forma de nossa economia, estão prevendo que hoje nós ocupamos a 12ª posição, né, no mundo em relação de potência econômica, né? 12ª. Mas estão prevendo que até o ano de 2050 o Brasil vai estar na 5ª posição. Projeções para 2050, para 2100. Os sinais estão aí, eu estou voltando. Nós temos que planejar nossa vida, mas nós temos expectativa que isso aqui vai muito tempo, é loucura nossa. É loucura. A gente não pode estar preso aos planos, né, aos projetos deste mundo. Temos que continuar trabalhando, lutando, mas temos que fazer preparativos para receber Jesus, porque o reino dele vai ser implantado muito em breve. Esse mundo mau, de sofrimento, de luta, precisa acabar. E Deus está ouvindo o clamor de todas as pessoas que sofrem aqui. Está atento ao sofrimento de cada um. Ele está voltando. Tá? Então, esses nossos estudos, né, estão apontando para isso. Todos nós, não importando religião, tá? Denominação religiosa, não importa, não. Todos nós somos filhos de Deus, criados por Ele, e todos nós vamos ter um encontro com o nosso Deus. Isso é indiscutível. Vai ter um momento que nós vamos ter que ter um encontro com Ele. E como é que eu vou estar quando Jesus voltar? Vou estar preparado para isso? Como é que você que está acompanhando vai estar? Está preparado, preparada para viver no reino de Deus? Nós temos que pensar nisso. Porque o nosso preparo não é unicamente para a volta de Jesus. Pode ser que a gente acabe morrendo antes, a gente não conhece o amanhã não pertence a gente. Lá em Tiago 4:14, fala assim, afinal, o que é a vossa vida? Sois como neblina, que surge por um instante e logo se dissipa. Assim é a vida da gente. Nós não temos a vida no domínio de nossas mãos. Então, nós temos que estar preparados, que nós vamos ter um encontro com o nosso Deus. Os sinais estão apontando para a volta dele, tá? Mas nesse estudo nós vamos estudar muito mais sobre isso, tá? Sobre mais sinais, sobre como Jesus vai voltar, os benefícios da vinda dele, tá? Que é colocar um fim no sofrimento humano. Nós vamos caminhando aqui passo a passo e vamos chegar lá numa compreensão bem plena, bem clara, ok? Mara, eu creio que o nosso tempo já encerrou, né? Então vamos fazer como sempre, vamos agradecer a Deus em oração, né? Vamos lá? A Laurinha vai finalizar com uma oração para a gente, Olinto. Por favor, Laurinha.
Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, meu Deus, eu te agradeço por Senhor. Meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez pela gente, meu Deus. Meu Deus, muito obrigada, meu Deus, por mais uma semana com saúde e paz. Abençoe todos nós, que o Lintro sempre possa pregar para a gente da sua palavra, meu Deus. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado. Olha, que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma tarde de paz, né? Logo vamos estar iniciando a nova semana, uma semana também abençoada, tranquila, segura, nos braços do Senhor Jesus, tá? Obrigado, Olinto.